Os primeiros moradores e líderes locais do Missouri começam a ficar preocupados pela quantidade de santos nos últimos dias que estão morando lá. Eles começam a se preocupar de forma nas questões políticas, sociais e econômicas. Que religião é essa que vem se aglomerar no Missouri? De um pensamento evolui para perseguições e daqui a pouco evolui para violência. Os santos são expulsos. Em Doutrina e Convênios 98, na seção 98, Joseph Smith recebe uma revelação ao qual o Senhor diz que os santos devem perdoar. E aí? É fácil? Meu nome é Adriano Pereira e esse é o canal Meu Propósito. O Vem e Segue em Detalhes de hoje é em cima do discurso do Jeffrey R. Holland, do Quórum dos 12 Apóstolos, que tem como título O Ministério da Reconciliação. Elder Holland, ele lembrou a importância de ministrar a maneira do Salvador. Lembrou de algumas palavras do presidente Russell M. Nelson, que diz sobre amar a Deus e amar uns aos outros. Elder Holland, ele falou sobre a importância e a urgência da ministração. Ele disse que não devemos ficar nos apegando a detalhes, pequenos detalhes. É como uma piscina. Só pule e nade. Só pule e nade. Elder Holland, ele trouxe para esse discurso uma história, uma situação de um irmão chamado Grant Morrell Bowen. Esse irmão, ele passou por alguns momentos financeiros difíceis, em virtude do seu trabalho, fazenda e coisas desse tipo. Chegou um momento de uma renovação da recomendação ao templo. Ninguém sabe os detalhes da conversa dessa entrevista, mas sabe-se que houve uma certa desavença com um bispo, porque quando ele alegou, ou na afirmação de um dizimista integral, o resultado dessa reunião é que a esposa, a irmã Bowen, ela saiu com a sua recomendação renovada. Mas o irmão Bowen, ele ficou 15 anos afastado da igreja. Quando nós temos qualquer tipo de desavença, seja com líderes, seja com os irmãos da igreja, seja com as pessoas que estão próximas de nós, seja com os amigos, o que as escrituras elas falam com respeito a isso? Mateus 5:25. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao guarda e te encerre na prisão. Em outras palavras, se você tiver alguma divergência, se tiver algum atrito, se tiver algum problema com alguém, procura resolver isso logo, porque senão o inimigo vai usar isso como uma arma contra você perante nosso Pai Celeste. Vamos ler outra escritura em Efésios capítulo 4, versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não podemos deixar que a ira, a divergência, o problema que causou uma contenda,
ela dure mais do que um dia. Essa escritura fala sobre o pôr do sol. O pôr do sol é um marco, né? Que diz que o dia acabou, chegou a noite. Em breve um novo dia com o nascer do sol. Então pede que nós não deixemos que esse problema passe para um outro dia, que a gente tem que resolver ele naquele dia mesmo, tá? Nesse discurso tem uma citação, tem um trechozinho que diz o seguinte: a ira, quando não controlada, é frequentemente mais destrutiva do que a injúria que a provocou. Então, se nós não controlarmos a nossa ira, ela vai nos destruindo, nos destruindo, nos destruindo. E quando pensar que não, você vai olhar para trás e vai ver que o que causou tudo aquilo, que o que causou a divergência, que o que causou aquele mal-estar é bem menor do que o problema como um todo, do que é você ter guardado aquele problema por tanto tempo. Sem falar dos filhos, que os filhos são testemunhas de toda essa divergência, de toda a contenda que temos entre irmãos, toda a contenda que temos entre líderes, e eles vão crescendo com aquilo. E no futuro nós vamos colher aquilo que plantamos no coração deles. Só que foi diferente com o irmão Bowen, porque embora o Brad, seu filho, tivesse presenciado toda aquela situação, tivesse presenciado todo aquele histórico de afastamento de seu pai, a sua mãe bem cuidou dele. E ele cresceu e ele se tornou um grande homem. Foi selado e tal. E um certo dia ele decidiu que iria viajar vários quilômetros para conversar com seu pai. Ele não queria que aquela situação ela se arrastasse por mais anos ou até o final da vida de seu pai. É aí que entra o papel do ministrador. O ministrador, ele faz a vez do Salvador na mediação. Porque existe o ponto de vista de um e existe o ponto de vista de outro. E o mediador ele entra para falar e buscar que aquele problema seja resolvido. Isso é ministrar a maneira do Salvador. E aí o Elder Holland ele trouxe um trecho, né, dessa situação, dessa conversa, desse bate-papo do irmão Brad, que na época, ou pelo menos no momento que o Elder Holland estava dando esse discurso, ele era um 70 diária. Então vamos ouvir o Elder Holland. Algo precisava ser feito. Então, em 1977, com a aproximação do Dia de Ação de Graças, Brad, um rapaz de 26 anos de idade que estudava na Universidade Brigham Young, sua esposa Valerie e seu filho bebê Mick entraram em seu modesto carro e, apesar do clima ruim, viajaram até Billings, no estado de Montana. Nem mesmo a colisão contra um monte de neve perto de Yellowstone foi capaz de deter esse trio de sua ministração ao irmão Bowen. Ao chegarem, Brad e sua irmã Pam pediram para falar com o pai em particular. Você tem sido um ótimo pai. Brad começou a falar, um pouco emocionado. E sempre soubemos o quanto você nos ama. Mas algo está errado. E por muito tempo. Por você ter se sentido ofendido no passado, nossa família tem sofrido durante anos. Estamos despedaçados. E você é a única pessoa que pode corrigir isso. Por favor, depois de todo esse tempo, será que você consegue deixar de lado aquele infeliz incidente com o bispo e voltar a liderar esta família no Evangelho
como você já fez no passado? Seguiu-se um silêncio sepulcral. Então, o irmão Bowen olhou para os seus filhos, que eram ossos de seus ossos e carne de sua carne, e disse baixinho: sim, consigo. Emocionados, porém surpresos com a resposta inesperada, Brad Bowen e sua família observaram Murray Bowen procurar o bispo atual e, em espírito de reconciliação, acertar sua vida. Em uma reação perfeita àquela visita corajosa, mas completamente inesperada, o bispo, que havia feito vários convites para que o irmão Bowen retornasse, deu-lhe um caloroso e demorado abraço. O abraçou de forma bem demorada. Em questão de semanas. Não demorou muito. O irmão Bowen estava completamente ativo na igreja novamente e digno de retornar ao templo. Pouco depois, ele aceitou o chamado para presidir um pequeno e enfraquecido ramo de 25 membros e o transformou em uma próspera congregação de mais de 100 pessoas. E isso tudo aconteceu há quase meio século. Mas o resultado da ministração de um filho e de uma filha a seu pai e o desejo desse pai de perdoar e de seguir adiante, apesar das imperfeições de outras pessoas, trouxeram bênçãos que ainda estão se derramando e ainda vão se derramar para sempre sobre a família Bowen. Aí eu pergunto, será que você quer ser recebido pelo Salvador? Eu quero ser recebido pelo Salvador. E quem não quer, naquele grande dia, ser recebido pelo Salvador? Mas o que eu preciso fazer para ser recebido pelo Salvador? Vamos lá, em 3º Nef. Terceiro Nef 12, versículo 23 e 24. Diz o seguinte: portanto, se vieres a mim, ou desejares vir a mim, e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai a teu irmão e primeiro reconcilia-te com o teu irmão, e depois vem a mim com firme propósito de coração, e eu te receberei. Então é isso, pessoal. Se nós realmente queremos ser recebidos pelo Salvador, se realmente nós queremos, nós precisamos primeiro resolver as nossas pendências com aqueles que nós tomamos como adversários, aqueles pelo qual nós nos decepcionamos, aqueles que estão ao nosso redor, que por algum momento nós tivemos algum atrito, por algum momento eles nos causaram alguma coisa que trouxe tristeza, né? Então, quero ir a Cristo, sim, e o Senhor diz: vinde a mim, mas eu preciso primeiro resolver as pendências que eu tenho com outros, enquanto eles ainda estão aqui, enquanto eles ainda estão no caminho, né? Porque depois que falecer, como é que a gente consegue resolver, né? Então a gente tem que buscar o máximo resolver aqui, né? Porque depois fica na mão do Senhor, né? Sabe quando você vai no supermercado e você vê que um produto está vencido, está com a data de validade já passado? São os ressentimentos que nós guardamos. A data de validade já se foi. Nós não temos que segurar mais. Nós não temos que ficar ressentidos mais. Nós temos que resolver
essas questões. Resolver. Vamos ler outra escritura? Essa escritura fica em Doutrina e Convênio 64:10 e diz o seguinte: eu, o Senhor, perdoarei a quem desejo perdoar, mas de vós é exigido que perdoeis a todos os homens. Essa escritura é um clássico. Jesus Cristo, Deus, eles perdoam a quem eles quiserem. Mas nós não temos esse direito. Nós temos que perdoar a todas as pessoas. A todas as pessoas. Isso é o que o Senhor requer de nós. Até agora eu falei sobre muitas coisas que o Senhor disse a respeito de arrependimento. Mas eu não quero que você leve desse discurso algo que o Senhor não falou. E o que é que o Senhor não falou? Então que uma coisa fique bem clara aqui. O Senhor, o Salvador, nosso Pai Celestial, eles não falaram que não teríamos sofrimento. Pelo contrário, foi dito que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, né? O Salvador falou. Então nós vamos continuar tendo sofrimentos aqui nessa terra. Nós vamos continuar sofrendo na mão de outras pessoas vão continuar gerando sofrimento, dor, lágrimas nas nossas vidas. Isso vai continuar acontecendo. Tá? Também o Senhor não falou que perdoar não é envolver-se novamente num relacionamento nocivo, numa situação abusiva, numa situação destrutiva. Não, ele não está dizendo isso. Não, para que eu possa perdoar plenamente, eu preciso voltar a me envolver numa situação nociva, voltar a uma situação abusiva, voltar a uma situação destrutiva. Não, ele não falou isso. Você pode sim perdoar a pessoa, pode sim perdoar aquele que te fez sofrer tanto, mas não quer dizer que você tenha que voltar a sofrer com aquela pessoa que você sabe que teve esse momento nocivo, abusivo e destrutivo com você. Não entenda isso, e o Senhor não falou isso. Ele falou que devemos perdoar. Ponto. Bom, vamos ouvir um trecho aqui das palavras do Phillips Brooks, o que Phillips Brooks escreveu, e isso foi citado pelo Elder Roland. Vamos ouvir. Portanto, como Phillips Brooks escreveu, você que permite que mal-entendidos terríveis se arrastem ano após ano, planejando se livrar deles algum dia, você que mantém vivas infelizes desavenças porque não é capaz de compreender que hoje é o dia de sacrificar seu orgulho e de dar um fim a essas coisas. Você que passa amuado por alguém na rua sem cumprimentá-lo devido a alguma disputa tola. Você que permite que o coração de alguém sofra por esperar uma palavra de apreciação ou compaixão que você um dia pretende expressar. Você vá imediatamente e faça agora o que talvez jamais tenha outra oportunidade de fazer. Ok, então vamos lá em Doutrina e Convênio 136, no versículo 23, diz o seguinte: cessai de contender uns com os outros, cessai de falar mal um dos outros. Ponto. Isso é o que o Senhor nos pede. Isso é o que o Senhor nos pede. E talvez você diga: você não está passando pelo que eu passei. Você não sabe o que eu passei. Você não sabe o que eu vivi. Talvez não. Realmente, talvez eu não saiba. Mas o príncipe da paz, ele sabe. Jesus Cristo, ele sabe. Ao profetizar sobre a vinda de Cristo, ou a segunda vinda de Cristo, lá em Zacarias 13:6,
fala alguma coisa, alguma das coisas que o Senhor vai dizer naquele grande dia. Zacarias 13:6. E se lhe disser: que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele: são as feridas com as que fui ferido na casa dos meus amigos. O Salvador sabe o que é isso. O Salvador sabe o que é ser ferido por alguém que você nunca imaginou que seria. Contudo, o Salvador disse: perdoai. Perdoai. Perdoe. Mesmo que todas as aflições nos levem à morte, mas precisamos perdoar. Eu já tive e tenho situações que eu preciso melhorar. Eu tinha um problema que há muito vinha se arrastando por questões com liderança. Não sei se você já sabe, eu já servi como presidente de ramo, eu já servi como conselheiro de estaca e eu já sofri muito com o posicionamento de pessoas que eu pensei que deveriam me proteger, que deveriam cuidar de mim. E acabei arrastando essa mágoa por muito tempo. Até que eu aprendi que eu não devia fazer isso. Eu não devia mais arrastar essa mágoa. Eu devia procurar aquele a qual eu tinha sido ofendido, ou ao qual eu ofendi, ou a qual eu tinha qualquer tipo de sentimento, e ter uma boa conversa e deixar tudo em pratos limpos, né? Como se diz. E eu vou dizer uma coisa para você: é a melhor coisa. Estou livre daquele sentimento de amargura, livre daquele sentimento de tristeza e pronto para ser recebido pelo Senhor. Tenho muito a melhorar ainda, não sou perfeito e tenho muito a viver ainda. E acredito que vou ser machucado, vou sofrer ainda aflições, mas preciso lembrar, não pode durar mais que um dia. Eu sei que Deus vive e sei que Jesus é o Cristo. E eu sei que o Senhor requer que nós perdoemos a todas as pessoas. Em nome de Jesus Cristo, amém. E se você gostou desse vídeo, acha que esse vídeo pode ajudar alguma outra pessoa, compartilha. Se você não é inscrito no canal, porque muitas vezes tem pessoas que estão aqui assistindo, mas não são inscritas ainda, por favor, se inscreve. Um forte abraço, pessoal.